Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa. Mais uma vez desejo feliz Páscoa a todos vocês. Quero comentar o texto do Evangelho de hoje, que é a sequência do texto do Evangelho do Sábado Santo. Na verdade, ainda retoma alguns versículos do Sábado Santo. O texto do Evangelho é dividido no versículo 8, que é uma introdução, depois os versículos 9 e 10, a aparição do ressuscitado, e finalmente os versículos 11 a 15. Os sumos sacerdotes, os líderes judeus, inventam uma mentira, um boato, para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Portanto, o texto é de Mateus, capítulo 28, versículo 8 a 15. Assim diz o texto bíblico: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Estas mulheres são Maria Madalena e a outra Maria, que provavelmente é Maria de Cleofas, a mãe de Tiago. Elas receberam a notícia do anjo e agora neste versículo 8, o evangelista São Mateus anota 3 características psicológicas dessas mulheres. Primeiro, há uma grande pressa. Segundo, elas estavam com medo, e esse medo é uma mistura de medo com um temor reverente pela experiência com a notícia do ressuscitado. E terceiro, elas estão com profunda alegria. A pressa do anúncio da ressurreição, o temor reverente diante do mistério, a alegria da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas então partem depressa, com temor e com alegria, para dar aos discípulos a notícia da ressurreição. Versículos 9 e 10. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Coisas importantes nestes 2 versículos. Primeiro, Jesus foi ao encontro das mulheres. Nestes relatos da ida ao sepulcro, a impressão que dá é que são as mulheres que procuram o Senhor ressuscitado. Não. No nível da fé, antes que nós o procuremos, Deus primeireia, Ele veio por primeiro ao nosso encontro. A fé no ressuscitado é já possibilidade, é graça, é dom de Deus. Segundo, a mensagem. O ressuscitado diz 2 frases típicas deste período de Páscoa: Alegrai-vos e não tenhais medo. São 2 frases profundas desse momento. A alegria supera a tristeza da morte, a tristeza do sepulcro, a tristeza da cruz. Para muitos discípulos, aparentemente, tudo havia acabado.
Não tenhais medo, o medo paralisa. E nós estamos vivendo uma experiência comunitária de medo. Quantas pessoas com medo, não somente da doença, não somente medo da morte, mas medo de perder emprego, medo de não dar conta dos compromissos, medo da quebra de empresas, medo da perda de entes queridos. Medo. É um período de pandemia com medo. Mas temos outros tantos medos que nos paralisam e nos aprisionam. É por isso que a grande mensagem do ressuscitado é a alegria e a superação do medo. Ao mesmo tempo em que o Senhor possibilita o encontro, ele vem ao nosso encontro, há dois gestos bonitos da parte das mulheres. Elas se aproximam e se prostram. Aproximar-se de Deus, prostrar-se de modo reverente, é um modo de, na Sagrada Escritura, expressar o reconhecimento da identidade do ressuscitado. Prostrar-se em adoração diante dessa verdadeira cristofania. Cristo se manifesta em todo o seu esplendor e beleza. Depois, as mulheres abraçam os seus pés. É bonita essa cena, porque os pés simbolizam missão. São os mesmos pés que Maria Madalena viu muitas vezes pelas estradas empoeiradas da Galileia, da Samaria ou da Judeia. São os mesmos pés que Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, ungiu com perfume de nardo puro naquele jantar em Betânia. Os pés, símbolo do serviço e do serviço que se torna missão. Finalmente, a mensagem: ide aos meus irmãos, dizer que eles devem se dirigir à Galileia. Jesus chama os discípulos de irmãos. Esses discípulos o traíram, negaram, fugiram. Jesus perdoa tudo, eles continuam sendo irmãos. Tudo está relevado, tudo foi superado pelo poder do amor. Jesus doa a vida na cruz, não por justos, mas por ímpios e pecadores. A Galileia. Essa notícia sobre a Galileia tem dois significados. Primeiro, para o passado. A Galileia foi onde tudo começou. Exatamente porque os discípulos não compreenderam quase nada daquilo que Jesus propôs, é preciso retornar à Galileia para fazer de novo o processo do discipulado. Mas a Galileia tem também um sentido prospectivo, tem um sentido para o futuro. A Galileia é a fronteira com o mundo pagão. Galileia das nações, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, fronteira com o mundo do paganismo, com o grande universo do Império Romano. É por isso que os discípulos devem ir à Galileia, porque de lá o Evangelho deve expandir-se pelos quatro cantos do mundo. Versículos 11 a 15. Aqui começa um trecho totalmente novo. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. O que nós temos? Uma vez, estes mesmos sumos sacerdotes deram dinheiro a Judas
para trair o seu mestre, o dinheiro da traição. Mais uma vez, agora os sumos sacerdotes dão dinheiro aos soldados para que eles mintam. Traição, entrega, assassinato, mentira. Isso me faz recordar bastante Gênesis capítulo 37. Quando os irmãos de José o venderam aos ismaelitas que o levaram para o Egito, estes mesmos irmãos tiveram que contar uma mentira ao pai Jacó. Empaparam a túnica em sangue de um cordeiro, levaram a túnica ao pai e disseram: uma fera matou o nosso irmão. Homicídio, tramóia, calúnia, tudo isso se soma à mentira. Na verdade, se percebe que aqui os sumos sacerdotes se tornam os pais dos fake news, das notícias falsas. Como está em voga nos dias de hoje notícias falsas, reputações que são destruídas. As fake news, dizem os estudiosos, são grandes problemas sociológicos, problemas sociais dos dias de hoje. O Papa Francisco tem uma bela mensagem sobre isso. O Papa nos diz: hoje muitas vezes se bate no liquidificador verdade, meia-verdade e mentira completa. E é muito difícil discernir o que é verdade, o que é meia-verdade e o que é mentira. Essas testemunhas adormecidas, os guardas, os soldados, recebem dinheiro. Mais uma vez, o dinheiro da iniquidade. O dinheiro da iniquidade que semeia mentira, que semeia fake news, que destrói reputação de pessoas. A mentira tem pernas curtas, se diz, mas a mentira destrói vidas humanas. O diabo é o pai da mentira, diz o evangelista São João. O diabo é homicida e pai da mentira. O diabo é o pai de todas as antigas e modernas fake news. A verdade nos liberta, que a verdade de Cristo nos liberte e nós possamos comunicar a verdade da ressurreição aos quatro cantos do mundo. Como diz São Francisco de Assis, se preciso for, por meio das palavras, mas a nossa vida seja a expressão da presença do ressuscitado. Deus os abençoe e os guarde. A verdade nos liberte. Espalhemos vida, oblação, entrega, serviço, voluntariado. Essa é a nossa missão. É assim que deve proceder quem acredita no Cristo ressuscitado. Quem acredita no pai da mentira, que é o diabo, espalha fake news, mentiras de todas as ordens, destrói reputações e constrói uma sociedade construída sobre o ódio, sobre a mentira, sobre a destruição de reputações. Deus os abençoe, Ele nos livre de todas as mentiras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.